Um casamento que deveria unir França e Aquitânia acabou entregando o poder à Inglaterra. Esta é a história de como uma decisão dinástica aparentemente inteligente se transformou no maior erro geopolítico da história medieval francesa, criando o maior rival que a França já enfrentou e estabelecendo as bases para séculos de conflito que culminariam na Guerra dos 100 Anos. Uma saga de consequências não intencionais que mudou para sempre o equilíbrio de poder na Europa e demonstrou como um único casamento pode alterar o destino de nações inteiras. Se você quer descobrir mais histórias fascinantes como esta, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos sobre os grandes mistérios e reviravoltas da história mundial. Em 1137, quando Leonor da Aquitânia herdou seus vastos territórios aos apenas 15 anos, ela se tornou instantaneamente a herdeira mais cobiçada da Europa medieval. Seus domínios se estendiam do rio Loire até os Pirineus, abrangendo aproximadamente um terço da França atual e incluindo algumas das terras mais ricas e produtivas do continente europeu. Era uma herança extraordinária que incluía não apenas territórios imensos, mas também portos estratégicos no Atlântico, rotas comerciais lucrativas e uma população próspera que gerava mais receita anual do que muitos reinos estabelecidos da época. O Ducado da Aquitânia não era simplesmente uma extensão territorial impressionante, mas representava uma civilização distinta e culturalmente sofisticada que havia desenvolvido tradições próprias ao longo de séculos. A região era famosa por seus trovadores, pela cultura do amor cortês, pela produção de vinhos de qualidade excepcional, pelo comércio próspero com a Península Ibérica e pelo norte da África, e por uma tradição de relativa tolerância religiosa que contrastava com outras partes da Europa medieval mais conservadora e religiosamente rígida. Quando Guilherme X da Aquitânia morreu repentinamente durante sua peregrinação a Santiago de Compostela, deixou instruções específicas em seu testamento para que sua filha se casasse rapidamente com o herdeiro do trono francês, garantindo assim uma aliança que fortaleceria tanto a Aquitânia quanto a França contra ameaças externas, especialmente as ambições territoriais do Sacro Império Romano-Germânico e dos reinos ibéricos em expansão. Era uma estratégia dinástica lógica que parecia beneficiar todas as partes envolvidas. Luís VII da França, então com 17 anos, viu no casamento com Leonor uma oportunidade única de transformar dramaticamente o reino francês. A união incorporaria à coroa francesa territórios que praticamente dobrariam o tamanho do reino, adicionariam recursos econômicos substanciais ao Tesouro Real, forneceriam acesso direto ao comércio atlântico e mediterrâneo, e criariam uma França unificada que se estenderia desde o Canal da Mancha até as montanhas dos Pirineus, estabelecendo-a definitivamente como a potência dominante da Europa Ocidental. A cerimônia de casamento, realizada na Catedral de Bordeaux em julho de 1137, foi uma das mais grandiosas da Europa medieval, simbolizando não apenas a união de duas pessoas, mas a fusão de duas das mais importantes entidades políticas da França. Nobres de toda a Europa compareceram para testemunhar o que parecia ser o nascimento de uma nova superpotência medieval que rivalizaria com o Império Bizantino e os califados islâmicos em poder, riqueza e influência territorial. Inicialmente, a união parecia promissora do ponto de vista político e territorial. Luís foi formalmente investido como Duque da Aquitânia numa cerimônia elaborada em Poitiers, assumindo o controle legal dos vastos territórios de Leonor, enquanto ela foi coroada Rainha da França em Bourges no Natal do mesmo ano, numa demonstração pública de que a unificação havia sido completada com sucesso e que os dois territórios estavam agora permanentemente unidos sob a coroa francesa. Entretanto, desde o início, ficaram evidentes as profundas diferenças culturais, pessoais e políticas que tornariam este casamento uma catástrofe geopolítica. Luís VII havia sido criado para a vida religiosa, destinado originalmente ao clero devido à sua posição de segundo filho, e passou sua juventude em mosteiros desenvolvendo uma mentalidade contemplativa, ascética e profundamente religiosa que o tornava inadequado para governar territórios tão culturalmente diversos e politicamente complexos quanto a Aquitânia. Leonor, por outro lado, havia sido preparada desde a infância para governar, educada em questões políticas, militares e diplomáticas, e cresceu numa cultura cortesã refinada que valorizava a sofisticação intelectual, a liberdade de pensamento e uma certa flexibilidade moral que contrastava drasticamente com a rigidez religiosa da corte francesa. Ela encontrou a vida em Paris culturalmente empobrecedora, intelectualmente sufocante e pessoalmente insatisfatória, criando ressentimentos que cresceriam ao longo dos anos.
A incompatibilidade do casal tornou-se particularmente evidente durante a Segunda Cruzada, iniciada em 1147. Leonor insistiu em participar pessoalmente da expedição militar, liderando suas próprias tropas aquitanas numa demonstração de independência que constrangia Luís e desafiava as convenções sociais da época. Durante a campanha, ela frequentemente demonstrava superior competência militar e política comparada ao marido, ganhando o respeito dos comandantes veteranos mas alimentando as inseguranças de Luís. O relacionamento deteriorou-se irreparavelmente durante a estadia em Antioquia, onde Leonor queria estabelecer alianças políticas duradouras com seu tio Raimundo de Antioquia, mas Luís, movido por ciúmes e suspeitas infundadas, forçou a partida prematura que destruiu oportunidades diplomáticas importantes. Esta decisão autoritária demonstrou claramente que Luís via Leonor mais como propriedade pessoal do que como parceira política, um erro que teria consequências devastadoras para a França. De volta à França, a situação conjugal piorou constantemente. Leonor detestava abertamente a vida na corte francesa, criticava publicamente muitas decisões políticas de Luís, expressava nostalgia pela cultura aquitana e demonstrava crescente impaciência com as limitações impostas pelo marido às suas atividades políticas. Luís, por sua vez, se ressentia da independência de Leonor, de sua superioridade intelectual evidente e de sua popularidade entre a nobreza francesa que frequentemente a consultava sobre questões que tradicionalmente seriam dirigidas apenas ao rei. A questão sucessória também criava tensões crescentes. Após 15 anos de casamento, Leonor havia produzido apenas 2 filhas, Maria e Alix, numa época em que a geração de herdeiros masculinos era considerada fundamental para a estabilidade dinástica. Embora as filhas fossem legítimas e bem-vindas, a ausência de um filho homem criava ansiedade sobre o futuro da dinastia e da unificação França-Aquitânia, proporcionando argumentos adicionais para aqueles que questionavam a viabilidade do casamento. Em 1152, Leonor tomou a decisão revolucionária de solicitar formalmente a anulação do casamento, alegando consanguinidade através de Roberto, o Piedoso. Era uma jogada política audaciosa que pouquíssimas mulheres da época ousariam tentar, demonstrando tanto sua determinação quanto seu poder pessoal e suas conexões políticas influentes. O processo foi conduzido com habilidade diplomática, resultando na concessão da anulação pelo Papa Eugênio III em março de 1152. Luís VII aceitou relutantemente a anulação, provavelmente aliviado em se livrar de uma esposa problemática, mas sem compreender completamente as catastróficas consequências geopolíticas de sua decisão. Ele manteve a custódia das 2 filhas, conforme as leis da época, mas foi obrigado a devolver todos os territórios aquitanos para Leonor, perdendo instantaneamente aproximadamente 1/3 do território francês e uma proporção ainda maior da receita real anual. Foi neste momento crítico que Henrique Plantagenet entrou em cena, alterando dramaticamente o equilíbrio de poder europeu. Aos 21 anos, ele era simultaneamente conde de Anjou por herança paterna, duque da Normandia através de conquista militar, e herdeiro legítimo do trono inglês através de sua mãe Matilde. Inteligente, ambicioso, militarmente competente e politicamente astuto, Henrique reconheceu imediatamente o valor estratégico excepcional de uma aliança com Leonor e a oportunidade histórica apresentada pelo divórcio francês. Apenas 8 semanas após a anulação de seu casamento com Luís VII, Leonor casou-se secretamente com Henrique Plantageneta numa cerimônia discreta mas juridicamente válida. Foi uma das jogadas geopolíticas mais brilhantes da história medieval, criando instantaneamente um império territorial que se estenderia da Escócia aos Pirineus e representaria uma ameaça existencial ao reino francês durante os próximos 3 séculos. A reação de Luís VII foi uma mistura de choque, horror e desespero político quando compreendeu a magnitude de seu erro estratégico. O casamento de Leonor com Henrique não apenas privou a França dos territórios aquitanos, mas os entregou diretamente ao principal rival geopolítico da França. Em vez de incorporar Aquitânia ao reino francês, como planejado originalmente, o casamento fracassado havia efetivamente criado um império anglo-normando que controlava mais território francês do que o próprio rei da França. Quando Henrique tornou-se rei da Inglaterra em 1154, a situação geopolítica francesa tornou-se verdadeiramente desesperadora. O novo rei inglês controlava diretamente a Normandia, Anjou, Maine, Touraine, a Aquitânia e Poitou, além da Inglaterra, Irlanda e partes do país de Gales. Este vasto império,
conhecido como Império Angevino ou Plantageneta, representava a maior concentração de poder territorial na Europa Ocidental desde o Império Carolíngio. As consequências estratégicas foram imediatamente evidentes. A França encontrou-se geograficamente fragmentada, com territórios ingleses controlando grande parte da costa atlântica francesa, importantes rotas comerciais e algumas das regiões mais prósperas do continente. O rei francês havia perdido acesso direto ao comércio atlântico, viu suas receitas drasticamente reduzidas e enfrentou a ameaça constante de invasão a partir de múltiplas direções simultaneamente. A situação tornou-se ainda mais precária quando se consideraram as implicações dinásticas de longo prazo. Leonor e Henrique produziram 8 filhos, incluindo futuros reis da Inglaterra como Ricardo Coração de Leão e João Sem Terra, garantindo que o controle inglês sobre territórios franceses se perpetuaria por gerações. A dinastia Plantageneta que eles estabeleceram governaria a Inglaterra por mais de 3 séculos e manteria reivindicações sobre territórios franceses durante todo esse período. O império criado pelo casamento de Leonor com Henrique não era apenas territorialmente imenso, mas também extraordinariamente rico e bem administrado. A Aquitânia fornecia vinhos de qualidade, cereais e acesso aos mercados ibéricos e mediterrâneos. A Normandia controlava importantes portos no Canal da Mancha e mantinha conexões comerciais com a Escandinávia e os estados bálticos. A Inglaterra fornecia lã de alta qualidade, metais preciosos e uma base naval poderosa. Anjou e Maine contribuíam com a agricultura próspera e posições estratégicas no coração da França. A corte plantageneta estabelecida por Leonor tornou-se rapidamente um centro cultural que rivalizava com Paris, atraindo trovadores, poetas, filósofos e artistas de toda a Europa. As tradições aquitanas de amor cortês, mecenato literário e sofisticação intelectual floresceram sob sua proteção, criando um ambiente cultural que frequentemente superava a corte francesa em refinamento e influência artística. Esta supremacia cultural complementava o poder político e militar, estabelecendo o Império Plantageneta como um rival completo da França em todas as dimensões do poder medieval. Militarmente, a situação francesa tornou-se extremamente vulnerável. O Império Plantageneta podia atacar a França simultaneamente a partir da Normandia no norte, da Aquitânia no sudoeste, e potencialmente a partir de Anjou no oeste, forçando o rei francês a dividir suas forças defensivas e tornando impossível concentrar poder militar suficiente para resistir efetivamente a uma invasão coordenada. Esta vulnerabilidade estratégica perseguiria a França durante séculos subsequentes. Economicamente, a perda da Aquitânia representou um desastre para as finanças francesas. A região contribuía substancialmente para o Tesouro Real através de impostos sobre o comércio de vinhos, taxas portuárias, rendas agrícolas e tributos feudais. Sua transferência para o controle inglês não apenas privou a França dessas receitas, mas também as colocou à disposição dos rivais ingleses, financiando futuras campanhas militares contra a própria França. Diplomaticamente, a criação do Império Plantageneta alterou fundamentalmente o sistema de alianças europeu. Outros reinos, inicialmente simpáticos à França, começaram a reconsiderar suas lealdades quando perceberam que a Inglaterra havia se tornado uma potência continental major. O Sacro Império Romano, tradicionalmente rival da França, encontrou na Inglaterra um aliado natural contra as ambições francesas. Até mesmo reinos ibéricos começaram a ver vantagens em alianças com o poder plantageneta. As consequências se manifestaram imediatamente através de conflitos militares constantes. Luís VII passou o resto de seu reinado tentando desesperadamente desmantelar o império que havia inadvertidamente criado, apoiando rebeliões internas, financiando inimigos dos plantagenetas e buscando alianças anti-inglesas por toda a Europa. Estas guerras contínuas drenariam recursos franceses durante décadas e estabeleceriam padrões de conflito franco-inglês que persistiriam por séculos. A ironia histórica é inescapável. O casamento que deveria ter criado uma França unificada e dominante acabou criando seu maior rival histórico. Luís VII, ao se divorciar de Leonor por razões principalmente pessoais e culturais, entregou voluntariamente à Inglaterra os recursos territoriais, econômicos e estratégicos que ela usaria para ameaçar a própria existência da França durante os próximos 300 anos. As ramificações se estenderam muito além do século XII. O controle inglês sobre territórios franceses estabeleceu as bases legais e históricas para as reivindicações que eventualmente levariam à Guerra dos 100 Anos, o conflito mais devastador da história medieval europeia.
Durante mais de um século, a França e a Inglaterra travaram batalhas épicas como Crécy, Poitiers e Agincourt, todas originadas fundamentalmente no erro estratégico de Luís VII em 1152. A dinastia Plantageneta estabelecida por Leonor Henrique produziu alguns dos reis mais famosos da história inglesa. Ricardo Coração de Leão tornou-se uma lenda das cruzadas, João Sem Terra foi forçado a assinar a Magna Carta, e Eduardo III reivindicou o trono francês, iniciando a Guerra dos 100 Anos. Cada um desses monarcas podia rastrear suas reivindicações sobre territórios franceses diretamente ao casamento de seus antepassados com a herdeira Aquitânia que Luís VII havia perdido por incompetência conjugal. A perda da Aquitânia também teve consequências culturais duradouras. A região havia sido um centro vital da cultura trovadoresca, da literatura vernacular e das tradições cortesãs que estavam começando a definir a civilização europeia medieval. Sua transferência para o controle inglês significou que muito do desenvolvimento cultural subsequente ocorreu sob patrocínio inglês em vez de francês, privando a França de liderança em áreas onde havia tradicionalmente excel. Economicamente, as consequências persistiram por séculos. O comércio de vinhos da Aquitânia com a Inglaterra tornou-se uma fonte maior de receita para a coroa inglesa, financiando futuras campanhas militares contra a França. Os portos atlânticos controlados pelos ingleses desviaram comércio que tradicionalmente beneficiava comerciantes franceses, alterando fundamentalmente os padrões econômicos europeus em detrimento francês. Demograficamente, a perda representou uma catástrofe para o potencial militar francês. A Aquitânia possuía uma população substancial de cavaleiros e soldados experientes que, sob controle francês, teriam fortalecido significativamente os exércitos reais. Em vez disso, esses recursos militares humanos foram mobilizados pelos ingleses contra a própria França, invertendo completamente o equilíbrio de poder militar. A situação tornou-se ainda mais irônica quando se considera que Leonor, como rainha da Inglaterra, provou ser uma administradora excepcional que modernizou sistemas legais, promoveu o comércio, patronizou artes e fortaleceu instituições governamentais. Todas essas melhorias beneficiaram o Império Plantageneta e, por extensão, fortaleceram os rivais da França. Luís VII havia literalmente entregue aos inimigos uma das mentes políticas mais brilhantes de sua época. O erro estratégico foi agravado pelo fato de que as razões para o divórcio foram principalmente pessoais e culturais, não políticas ou dinásticas. Se Luís tivesse sido capaz de acomodar as diferenças culturais ou encontrar compromissos que satisfizessem Leonor, a história europeia poderia ter sido dramaticamente diferente. Uma França que incluísse permanentemente a Aquitânia teria dominado a Europa Ocidental de forma incontestável. As tentativas posteriores de recuperar os territórios perdidos consumiram recursos franceses enormes durante gerações. Sucessivos reis franceses gastaram fortunas em campanhas militares, diplomacia complexa e intrigas políticas tentando desfazer as consequências do divórcio de 1152. Poucos erros estratégicos na história tiveram consequências tão duradouras e custosas. A lição geopolítica é clara: decisões aparentemente pessoais de governantes podem ter ramificações históricas imensas quando envolvem territórios, recursos e alianças estratégicas. O divórcio de Luís VII e Leonor não foi apenas o fim de um casamento fracassado, mas o ato que criou o maior rival da França e estabeleceu padrões de conflito que definiriam a política europeia por séculos. Hoje, quando observamos este episódio histórico com a vantagem da retrospectiva, fica claro que o casamento de 1137 entre França e Aquitânia havia oferecido uma oportunidade única de criar uma superpotência europeia duradoura. Em vez disso, por causa de incompatibilidades pessoais, diferenças culturais e erros de julgamento político, essa oportunidade foi desperdiçada de forma tão completa que acabou fortalecendo o principal rival da França. A história de como um casamento destinado a unir França e Aquitânia acabou entregando o poder à Inglaterra permanece como um dos exemplos mais impressionantes na história de como decisões pessoais de líderes podem ter consequências geopolíticas catastróficas e duradouras. É um lembrete poderoso de que na política medieval, como na política moderna, as decisões pessoais raramente permanecem pessoais quando envolvem poder, território e recursos estratégicos.